Eu só comecei a levar o amigo imaginário da minha filha a sério quando um pedreiro encontrou, enterrado nas raízes de uma mangueira, um brinquedo com o nome dele gravado. O problema é que aquele nome pertencia a uma criança que tinha morrido naquela casa décadas antes. E, segundo minha filha, o Tico não queria entrar na casa porque ele não gostava de ficar lá dentro. Na época, eu não entendi o que aquilo significava. Hoje, quando lembro dessa frase, ainda sinto um arrepio, porque minha filha tinha apenas 5 anos. Ela não sabia quem era Tico, não conhecia a história daquela casa, e muito menos poderia saber o que tinha acontecido debaixo daquela mangueira. Meu nome é Márcia, e essa história aconteceu quando eu me mudei com minha filha para uma casa antiga no interior. Eu tinha acabado de me separar e precisava começar minha vida de novo. Não queria ficar na cidade. Queria um lugar tranquilo, barato e longe de tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos meses. Foi assim que encontrei a casa. Ela ficava numa estrada de chão, alguns quilômetros depois da pequena cidade onde minha mãe morava. Era uma casa antiga, mas grande. Tinha paredes grossas, janelas de madeira e um corredor comprido que ligava os quartos à cozinha. Atrás da casa havia um quintal enorme, e no meio dele existia uma mangueira. Não era uma árvore bonita como as que aparecem em fotos. Era velha, muito velha. O tronco era grosso e torto, e algumas raízes apareciam para fora da terra. Mas a copa era enorme. Durante a tarde, ela fazia uma sombra perfeita sobre boa parte do quintal. Minha filha adorou aquele lugar. Ela se chamava Helena. Tinha 5 anos e era uma criança muito tranquila. Passava horas brincando sozinha. Às vezes pegava bonecas, às vezes inventava histórias. Fazia casinhas com caixas e conversava com os brinquedos. Por isso, quando ela começou a falar sobre um menino chamado Tico, eu não achei estranho. Na verdade, achei até bonito. Eu estava tentando fazer aquela mudança dar certo. E ver Helena brincando feliz no quintal era uma das poucas coisas que me deixavam tranquila. Nos primeiros dias, ela começou a passar muito tempo debaixo da mangueira. Eu ficava olhando pela janela da cozinha enquanto arrumava as coisas. Ela sentava no chão, pegava gravetos e fazia pequenos círculos na terra. Às vezes parecia conversar com alguém, mas eu não conseguia ouvir. Até que, numa tarde, perguntei: Helena, com quem você está falando? Ela olhou para mim como se a pergunta fosse muito estranha. Com o Tico. Eu sorri. Quem é Tico? Ela apontou para o outro lado da árvore. Meu amigo. Seu amigo de onde? Ela deu de ombros. Daqui. Achei engraçado. Perguntei se era um menino da vizinhança. Ela respondeu que não. Ele mora aqui. Naquele momento, eu ri. Não porque achei graça no que ela tinha dito, mas porque criança inventa cada coisa. Eu disse que depois queria conhecer o Tico. Helena ficou séria. Ele não entra em casa. Por quê? Ela olhou para a porta da cozinha. Depois voltou os olhos para a árvore. Porque ele não gosta. Não gosta do quê? Ela respondeu. Da casa. Foi só isso. Eu não dei importância. Naquela noite, durante jantar, perguntei novamente sobre o tal Tico. Helena começou a contar algumas coisas sobre ele. Disse que ele gostava de brincar com ela, que sabia fazer peão, que ficava quase sempre debaixo da mangueira e que não gostava quando eu acendia a luz do quintal. Eu perguntei: mas você consegue ver ele? Ela respondeu: consigo. Como ele é? Ele é pequeno. Pequeno quanto? Ela colocou a mão perto do peito. Assim. Ele tem quantos anos? Ela pensou um pouco. 6. Depois voltou a comer. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Era tudo muito específico, mas ainda parecia apenas uma brincadeira infantil. Até que uma coisa me chamou a atenção. Helena nunca tinha visto aquela casa antes de nos mudarmos. E mesmo assim, dizia que Tico morava ali. Eu perguntei: ele morava aqui antes de você chegar? Ela assentiu. Ele sempre morou aqui. Eu ri novamente. Helena, ninguém mora no quintal. Ela me olhou com uma expressão séria. Ele mora. Naquela noite, eu deixei o assunto de lado, mas alguns dias depois, começaram as pequenas coisas estranhas. A primeira foi peão.
Eu estava limpando o quarto de Helena quando encontrei um peão de plástico velho dentro de uma caixa. Eu tinha certeza de que não tinha colocado aquilo ali. Perguntei para ela: esse brinquedo é seu? Ela respondeu: não. Então de quem é? Do Chico. Eu peguei o peão. Era um brinquedo barato, colorido, desses que vendem em qualquer loja. Perguntei onde ela tinha encontrado. Ele me deu. Quando? Ontem. Mas onde ele estava? Ela apontou para o quintal, debaixo da árvore. Eu olhei pela janela. Não havia ninguém. Peguei o peão e coloquei sobre a mesa. Helena, você sabe que não pode pegar coisas dos outros. Ela fez uma cara de irritação. Não é dos outros, é dele. Eu não quis discutir. Só disse que ela deveria brincar com os brinquedos dela. Mas naquela mesma noite, quando fui guardar o peão, percebi uma coisa. Havia uma marca pequena na lateral. Parecia uma letra, um T. Eu pensei que fosse apenas uma marca do fabricante. E esqueci. Algumas semanas se passaram. Helena continuava brincando com Chico. Só que comecei a perceber uma diferença. Ela não falava dele como uma criança imaginária. Ela falava como se ele estivesse realmente ali. Às vezes deixava um pedaço de bolo no quintal. Às vezes colocava um copo de água perto da árvore. Uma tarde, eu perguntei: por que você está deixando comida aqui? Ela respondeu: é para o Chico. Ele come? Não. Então por que você deixa? Ela olhou para mim. Porque ele fica com fome. Eu tentei explicar que amigos imaginários não comem. Ela ficou irritada. Ele não é imaginário. Essa foi a primeira vez que senti algo estranho. Não medo, ainda não, mas aquela sensação de que havia alguma coisa naquela história que eu não estava entendendo. Pouco tempo depois, comecei a reformar a casa. O telhado tinha algumas infiltrações e o quintal estava cheio de mato. Contratei 2 pedreiros para fazer uma limpeza geral e consertar algumas coisas. No primeiro dia de trabalho, Helena ficou perto da janela observando. Ela perguntou: mãe, eles vão mexer na árvore? Eu disse que provavelmente não, mas os homens precisavam limpar o terreno. No dia seguinte, um dos pedreiros decidiu cortar algumas raízes que estavam levantando uma parte do chão. Quando Helena viu, correu para o quintal. Mãe, eu fui atrás. Ela estava chorando. Não deixe eles mexerem. Calma, filha, é só uma raiz. Chico não quer. Eu me abaixei. Helena, o Chico não pode mandar na casa. Ela balançou a cabeça. Ele disse que não pode. Não pode o quê? Ela apontou para a árvore. Não pode cavar. Eu não sabia por quê. E, sinceramente, naquele momento fiquei irritada. Eu estava pagando pela reforma e não queria que minha filha atrapalhasse os trabalhadores. Pedi para ela voltar para dentro. O pedreiro continuou cavando. Foi quando a pá bateu em alguma coisa. O homem parou. Tem alguma coisa aqui. Eu fui até ele. Ele começou a retirar a terra com as mãos. Depois de alguns segundos, puxou um objeto pequeno coberto de barro. Era um peão, mas não era como o que eu tinha encontrado no quarto. Era muito antigo, feito de madeira. A madeira estava escura e rachada. Uma das pontas estava quebrada. O pedreiro limpou um pouco a terra com a mão. E então eu vi uma palavra gravada nele. Chico. Eu senti um frio no estômago. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir falar. O pedreiro perguntou: conhece alguém com esse nome? Eu respondi que não. Ele achou que fosse apenas algum brinquedo antigo. Mas eu não consegui tirar os olhos daquele nome. Chico. Exatamente o nome que minha filha vinha repetindo há semanas. Eu olhei para Helena. Ela estava parada perto da porta. E não parecia surpresa. Parecia triste. Perguntei: foi esse que o Chico te mostrou? Ela assentiu. Ele falou que estava aqui. Eu senti minha boca secar. Ele falou? Falou. O que ele disse? Helena respondeu que era dele. Naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a acreditar que talvez aquilo não fosse apenas uma brincadeira, mas ainda existia uma explicação racional. Talvez Helena tivesse visto aquele peão antes. Talvez alguém da região
tivesse contado a história. Talvez ela tivesse encontrado o brinquedo e inventado o resto. Só que havia um problema. O peão estava enterrado. E eu tinha certeza de que ela nunca tinha estado naquela parte do quintal. Depois daquele dia, comecei a perguntar para algumas pessoas da região se conheciam a história da casa. Quase ninguém sabia dizer nada. A casa tinha pertencido a uma família antiga. Depois passou para outra pessoa. E, antes de nós, ficou vazia durante alguns anos. Ninguém mencionou Tico, até que minha mãe me disse uma coisa. Você deveria falar com sua tia Nair. Nair era irmã da minha avó, uma senhora já bem idosa. Ela tinha nascido naquela região e conhecia praticamente todas as famílias antigas. Liguei para ela naquela noite. Perguntei se ela conhecia a casa onde eu estava morando. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: qual casa? Eu expliquei. Quando falei o endereço, a voz dela mudou. Você está morando naquela casa? Estou. Ela perguntou se havia uma mangueira no quintal. Eu disse que sim. Ela respirou fundo. Márcia, tem uma coisa que você precisa saber. Meu coração começou a bater mais forte. Perguntei o que era. Ela disse: essa casa era da família do seu avô. Eu fiquei em silêncio. Eu sabia que minha família tinha vivido naquela região, mas nunca tinha imaginado que aquela casa tivesse alguma relação conosco. Minha tia continuou. Seu avô tinha um irmão mais novo. Eu perguntei: qual irmão? Ela disse: chamavam ele de Tico. Eu não consegui responder. Por alguns segundos, pensei que tivesse ouvido errado. Tico? Sim. Perguntei quantos anos ele tinha quando morreu. Ela disse: 6. Meu corpo inteiro arrepiou. Era a mesma idade que Helena tinha dado ao amigo. Eu perguntei o que tinha acontecido. Minha tia demorou para responder. Então contou. Tico era o filho mais novo da família. Era uma criança muito quieta dentro de casa, mas passava horas no quintal. Gostava de brincar com um peão de madeira que o pai tinha feito para ele. E o lugar preferido dele era justamente debaixo daquela mangueira. Minha tia disse que a árvore já existia naquela época. Ela era menor, claro, mas era a mesma árvore. Tico passava as tardes ali. Um dia, ele desapareceu. A família procurou pela propriedade inteira. Depois de algumas horas, encontraram um menino perto da mangueira. Ele tinha sofrido um acidente. Minha tia não entrou em detalhes. Só disse que ele morreu ainda criança. Eu fiquei em silêncio. Depois perguntei: e o peão? Ela perguntou: que peão? Eu disse que tínhamos encontrado um peão de madeira enterrado perto das raízes da mangueira. Ela ficou completamente quieta. Depois perguntou: tem o nome dele? Eu disse: tem. Ela respondeu: então é o peão do Tico. Eu não sabia mais o que pensar. Perguntei por que ninguém nunca tinha falado daquela história. Ela disse que fazia décadas. Muita gente da família já tinha morrido. Outros tinham se mudado. E a história acabou sendo esquecida. Mas havia uma coisa que ela disse antes de desligar. Ele gostava muito daquela árvore. Perguntei: por quê? Ela respondeu: porque era o lugar onde ele brincava. Depois de desligar, fiquei olhando para minha filha. Ela estava sentada no chão da sala desenhando. Perguntei: Helena? Ela levantou a cabeça. Quem é Tico? Ela sorriu. Meu amigo. Você sabe onde ele morava? Ela apontou para o quintal. Ali. Ele já morou nessa casa? Ela assentiu. Faz muito tempo. Eu perguntei: quanto tempo? Ela olhou para mim e disse: antes de você nascer. Eu senti um arrepio. Perguntei: ele é criança? É. Ele sabe que morreu. Ela parou de desenhar. Depois respondeu: ele sabe. Como você sabe? Porque ele me contou. Eu não quis perguntar mais nada. Naquela noite, não deixei Helena brincar no quintal. Fechei as janelas, tranquei a porta e guardei o peão de madeira dentro de uma caixa. Eu queria acreditar que, se tirasse o brinquedo dali, tudo terminaria. Mas não terminou. Na manhã seguinte, a caixa estava aberta. O peão tinha desaparecido.
Procurei pela casa inteira. Nada. Perguntei para Helena se ela tinha pegado. Ela disse que não. Então olhou para a janela. Ele levou. Eu perguntei quem. Tico. Para onde? Ela apontou para o quintal, para a árvore. Eu não queria sair, mas saí. O peão estava exatamente onde tinha sido encontrado, debaixo da mangueira. No mesmo ponto, coloquei a mão no objeto. A madeira estava gelada, mesmo com o sol forte. Foi naquele momento que ouvi uma coisa. Um som pequeno, seco, toque. Olhei para o chão. O peão começou a girar sozinho. Devagar, muito devagar. Eu fiquei parada. Não havia vento. Nada tocava nele. Mesmo assim, ele girou. Depois caiu. Minha filha estava atrás de mim. Ela não parecia assustada. Apenas olhou para o peão e disse: "Ele quer que você vá embora." Eu perguntei: "Quem?" "Tico." "Por quê?" Ela respondeu: "Porque essa era a casa dele." Naquele momento, eu comecei a chorar. Não por medo, mas porque percebi que aquela criança tinha sido esquecida. A família tinha seguido a vida. A casa tinha mudado de dono. As pessoas tinham ido embora. A árvore continuava ali. E, de alguma forma, minha filha tinha encontrado alguém que ninguém mais lembrava. Naquela tarde, liguei novamente para minha tia. Contei sobre o que Helena tinha dito. Ela ficou emocionada. Disse que talvez Tico só quisesse que alguém lembrasse dele. Eu perguntei se ele tinha medo da casa. Ela respondeu: "Não sei." Então perguntei por que Helena dizia que ele não entrava. Minha tia ficou em silêncio. Depois disse: "Márcia, talvez ele não tenha medo da casa." "Então, do que ele tem medo?" Ela respondeu: "Do lugar onde morreu." Aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, Helena dormiu comigo. Eu não queria deixá-la sozinha no quarto. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho. Toque, toque, toque. Parecia alguém batendo na janela. Fiquei imóvel. O quarto estava escuro. Olhei para Helena. Ela dormia. O som continuou. Toque, toque, toque. Levantei devagar e fui até a janela. Não abri. Apenas olhei pela fresta da cortina. A mangueira estava ali, sob a luz fraca da lua. E no chão, perto do tronco, havia alguma coisa. Um pequeno peão de madeira, girando sozinho. Eu fechei a cortina. Voltei para a cama. Na manhã seguinte, contei para Helena. Ela apenas disse: "Ele estava brincando." Perguntei: "Com o peão?" Ela assentiu. "Ele fica feliz quando lembra." Foi a última vez que tivemos algum acontecimento estranho naquela casa. Alguns dias depois, terminei a reforma, mas eu nunca mais deixei Helena brincar sozinha debaixo daquela árvore. Também não mexi nas raízes. O peão de madeira foi colocado numa pequena caixa. Eu pensei em jogar fora. Não consegui. Hoje, anos depois, ainda guardo aquele brinquedo. Minha filha cresceu. Ela não fala mais com Tico. Aliás, quando pergunto sobre ele, ela quase não lembra. Mas existe uma coisa que nunca mudou. Ela ainda chama aquela mangueira de árvore do Tico. E, algumas vezes, quando visitamos a casa, ela deixa alguma coisa debaixo dela. Uma flor, uma bala, um brinquedo velho. Uma vez perguntei por quê. Ela respondeu: "Porque ele não gosta de ficar sozinho." Eu não sei se aquilo tudo foi um espírito. Não sei se crianças conseguem enxergar coisas que adultos não conseguem. Também não sei se minha filha, de alguma maneira, descobriu aquela história sem que eu percebesse. Talvez exista uma explicação para tudo. Mas tem uma coisa que nunca consegui explicar. Quando encontramos aquele peão enterrado, o nome Tico já estava lá. E minha filha tinha começado a conversar com Tico semanas antes. Ela não sabia que aquele nome existia. Não sabia que tinha pertencido ao irmão mais novo do meu avô. Não sabia que ele tinha 6 anos. Não sabia que ele brincava de peão. E, principalmente, não sabia que o lugar preferido dele era debaixo daquela mesma mangueira. Anos depois, minha tia me entregou uma fotografia antiga da família. Era uma foto em preto e branco. Nela estavam meus bisavós, meus avós ainda jovens e algumas outras pessoas.
No canto da fotografia havia um menino pequeno. Ele segurava alguma coisa na mão. Um peão. Perguntei quem era. Minha tia respondeu: Tico. Eu fiquei olhando para aquela criança e então percebi uma coisa que nunca tinha notado. Atrás dele aparecia a mangueira, ainda pequena, mas era ela, a mesma árvore, a mesma sombra, o mesmo lugar onde minha filha costumava sentar. Eu virei a fotografia. No verso havia uma frase escrita à mão: Tico e seu brinquedo favorito. Naquele momento, entendi porque minha filha sempre dizia que ele não queria entrar em casa. Talvez ele nunca tivesse querido entrar. Talvez aquele quintal fosse tudo que restava para ele. O lugar onde brincava. O lugar onde era feliz. E talvez fosse justamente por isso que ele esperou tantos anos até alguém voltar a escutá-lo. Minha filha não conheceu Tico por acaso. Pelo menos é nisso que acredito. Ela foi a primeira pessoa em décadas que falou com ele. A primeira que brincou debaixo daquela árvore. A primeira que ouviu seu nome. E talvez tudo o que ele queria era isso. Que alguém lembrasse. Hoje, quando penso naquela casa, não lembro das paredes antigas, dos quartos escuros ou dos barulhos que ouvi durante a noite. Eu lembro de uma criança de 6 anos girando um peão de madeira debaixo de uma mangueira. Uma criança que morreu há décadas, mas que, de alguma forma, conseguiu encontrar uma nova amiga. Minha filha nunca teve medo do Tico, e talvez eu tenha entendido tarde demais o motivo. Ele nunca tentou machucá-la, nunca tentou entrar na casa, nunca fez nada contra nós. Ele só queria brincar, como fazia quando estava vivo. E talvez, depois de 50 anos, finalmente tivesse encontrado alguém disposto a brincar com ele outra vez. O que ainda me assusta é pensar em uma coisa. Se minha filha nunca tivesse falado com ele, se os pedreiros nunca tivessem cavado naquele lugar, se aquele peão nunca tivesse sido encontrado, talvez ninguém jamais soubesse que Tico ainda estava ali. E talvez ele continuasse esperando, debaixo daquela mangueira, por mais 50 anos. E toda vez que vejo um peão de madeira, eu lembro daquela tarde, do momento em que minha filha olhou para mim e disse, com a maior naturalidade do mundo: Ele estava aqui antes de você. Na época, eu achei que fosse só uma frase de criança. Hoje eu sei que não era. Era uma lembrança. Só não era dela. E essa é a parte da história que eu nunca consegui esquecer.